Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá! O programa Med Saúde dessa semana tem o prazer de receber a professora doutora Filomena Galas, que é professora associada da disciplina de Anestesiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, supervisora da UTI cirúrgica do INCOR e também chefe da UTI cirúrgica do Hospital Sírio-Libanês, que vem falar para nós um tema extremamente atual, que é assistência circulatória. O que é, a quem se destina e qual o futuro no Brasil. Eu, de saída, professora, quero agradecer a sua presença aqui no programa Med Saúde. Eu que tenho que agradecer, muito obrigada, Wolf. É sempre um prazer falar de assistência circulatória, deslocar até aqui. Eu vim com a maior satisfação. Veja, eu sempre faço no início do programa um meia-culpa, né? A professora Filomena foi minha professora. Aprendi ECMO com ela, então eu tenho que aqui manifestar o meu conflito de interesse, né, professora? A professora é a maior autoridade que nós temos no Brasil e talvez na América do Sul sobre ECMO. E vocês vão saber tudo isso ao longo do programa. E eu já vou começar o nosso bate-bola, professora, perguntando quais os tipos de assistência circulatória. A assistência circulatória, ela vem sendo desmistificada ultimamente. No passado, a gente pensava lá, a assistência circulatória não vai chegar para a gente. A gente sabe hoje em dia que a assistência circulatória chegou. Chegou no Brasil, chegou na nossa porta e hoje em dia ela está difundida ao longo do Brasil. Os grandes centros, eles têm mais know-how para fazer isso. A assistência circulatória é uma estratégia que vai fazer como se fosse uma ponte enquanto o coração ou o pulmão se recuperam. Nós temos desde o balão intraórtico, que é um balão de contrapulsação, a ECMO. A ECMO hoje tem se falado bastante. É um tipo de assistência circulatória que pode ser usado em qualquer local, na rua, no hospital. E a gente ainda tem o benefício de poder colocar o doente numa ECMO, que é um tipo de assistência, e transportar de um local onde não se tem tanta expertise para cuidar e trazer para grandes centros. Existem outros tipos de assistência. Existe o ventrículo artificial, existe a Centro-Imag, que são tipos e cada assistência tem a sua indicação e as suas contraindicações. Ou seja, são estratégias que podem ajudar o coração ou o pulmão no momento de grande dificuldade, ou por insuficiência respiratória, ou por insuficiência cardíaca grave. Nós tivemos, professora, a tragédia da Boate Kiss, em que houve aquele número enorme de pessoas com lesão pulmonar. Mais recentemente nós tivemos o Covid, que colocaram muito em evidência a ECMO, né? Por uma questão de lesão pulmonar e que precisava de um tempo. Então acho que a ECMO acabou tendo um impulso também por conta dessas situações, né? É isso mesmo. No início, quando tudo começou, a ECMO, ela veio da cirurgia cardíaca. Então, se fazia mais ECMO cardíaca em centro de cirurgia cardíaca. Porque o circuito é muito parecido com o circuito de circulação extracorpórea, porque tinha a grande figura do perfusionista para manejar a ECMO. Mais recentemente, nos últimos 10 anos, a ECMO ela tem sido utilizada em locais ou em serviços que não são específicos para a cirurgia cardíaca. E o que ganhou bastante destaque, que vem ganhando muito, é a ECMO respiratória. Ou seja, a ECMO que é utilizada quando os pacientes têm uma disfunção da respiração muito grave. Por exemplo, quando tem um acometimento dos pulmões por uma infecção. Por exemplo, uma infecção viral que aconteceu lá em 2009, na época da epidemia do H1N1, onde várias vidas foram salvas com a utilização da ECMO, não para salvar o pulmão, mas para dar suporte, para dar tempo para a recuperação do pulmão.
E agora, na pandemia, essa pandemia avassaladora que ultrapassou as barreiras geográficas, mundial, onde, infelizmente, perdemos muitas vidas. Eu mesmo perdi muitos colegas. Quem hoje não pode dizer que teve pelo menos uma ou duas pessoas da família que, infelizmente, faleceram por conta dessa doença tão grave causada por esse vírus tão mortal. Então, a ECMO, ela foi utilizada no mundo inteiro, mais de 10 mil ECMOs utilizadas ao longo do mundo, e aqui no Brasil, em especial aqui em São Paulo, nos 2 centros onde eu trabalho, e outros centros, a ECMO foi bastante utilizada para resgatar e para devolver para as famílias pacientes com hipoxemia refratária causadas pela Covid-19. Então, nós publicamos agora recentemente 85 casos de pacientes que estiveram em ECMO e que durante a pandemia e com a sobrevida em torno de 50%. Veja, nós estamos falando de uma doença onde a mortalidade dos pacientes com Covid-19 que tiveram insuficiência respiratória refratária, que foram intubados, foi acima de 80%. Então, salvar 50% é um resultado muito bom. É muito. E na Boate Kiss, muitos pacientes, muitas pessoas faleceram pela inalação de fumaça, que levou a grandes problemas respiratórios e que sim, a ECMO ela teria a sua grande indicação, porque a ECMO ela não só provê o aumento da quantidade de oxigênio, mas ela, como tem uma membrana muito potente, é como se fossem 20 pulmões trabalhando, ela remove o CO2. Então, na inalação de fumaça, com a destruição pulmonar, queimadura do pulmão, acumulando muito CO2, a ECMO poderia ter uma grande indicação para remover esse CO2. O doente fica ali 4, 5, 6 dias, 10 dias em ECMO, e quando o pulmão é recuperado. Então, tem uma grande indicação, sim. Veja que maravilha. A professora está dizendo que a membrana da ECMO equivale a 20 pulmões. Veja o que a tecnologia pode fazer para ajudar aquelas pessoas que por um tempo, não é, professora, precisam e que, dado este suporte, o organismo vai ter tempo de fazer a reparação do órgão e aí voltar a usar o seu próprio pulmão. Então veja aquilo que se conseguiu ao longo do tempo. Então, a definição de ECMO para o nosso telespectador, professor, o que quer dizer essas 4 letrinhas? ECMO. A ECMO, ela é uma sigla em inglês que ela significa uma oxigenação por membrana. Então, traduzindo isso para que todo o público entenda, na verdade, a ECMO ela é utilizada para dar tempo para o paciente e para a equipe que está cuidando, para dar um suporte aos pulmões, quando o problema é insuficiência respiratória, ou suporte ao coração, enquanto essa disfunção do coração, o coração recupera. Entretanto, existem algumas situações onde é quase que impossível a recuperação do pulmão ou a recuperação do coração. E aí, qual o papel da ECMO nessa situação? A ECMO é utilizada como uma ponte. Uma ponte para, por exemplo, o transplante. Então, o paciente tem um quadro respiratório muito grave, ou o paciente teve um COVID, ele teve grave disfunção respiratória e nós não conseguimos tirar esse doente da ventilação mecânica. Nós colocamos esse doente em ECMO. Mas, infelizmente, o vírus ele destruiu tanto o pulmão que o pulmão não teve recuperação. Ele não consegue mais respirar, trocar gás carbônico sem o auxílio da ECMO. Então, esse paciente ele pode sim ser um candidato a um transplante de pulmão. Então, a ECMO vai ser utilizada até esse paciente preencher os critérios de inclusão para o transplante e ele vai ser transplantado. A gente teve no Brasil alguns casos, no estudo do coração a gente teve 3 casos de pacientes que tiveram pneumonia por Covid, não conseguiram recuperar esse pulmão, ficaram em ECMO e eles foram transplantados em ECMO.
médicos. É muito bacana isso, né? Ou quando a insuficiência é cardíaca terminal. O tratamento definitivo da insuficiência cardíaca refratária e final é o transplante de coração. Então, a ECMO pode ser usado como ponte para uma recuperação. Enquanto esse doente está na fila, ele teve grande queda de pressão arterial, ele não consegue mais se manter com aquelas medicações. A gente coloca esse doente em ECMO, consegue melhorar as condições gerais desse paciente para depois fazer o transplante. Então, a ECMO aí é uma ponte para o transplante. Ou, se esse paciente transplanta o coração e o pulmão, e por algum problema, ou intrínseco, ao coração ou ao pulmão que foi doado, ou alguma resposta anormal com o órgão que é doado e com a recepção dele, do coração, do paciente ou do receptor, então você coloca esse doente, transplanta o coração ou o pulmão e deixa ele em ECMO enquanto tem uma verdadeira estabilização e recuperação. E esse receptor ele vai ter condições de ser desligado ou desmamado ou retirado lentamente da ECMO. Então vejam, a professora aqui deu uma verdadeira aula. Você pode colocar em ECMO para esperar o órgão recuperar. Você pode colocar em ECMO para dar tempo desse paciente receber a doação. E você pode colocar em ECMO para que ele, tendo recebido a doação, ele possa fazer esse ajuste interno e aí ele possa sair de ECMO. Então veja que nós estamos falando para vocês hoje de uma tecnologia de ponta, que mantém vivos pessoas que em outras situações, né, professora? Sim. Não teriam a menor condição de sobrevida. Nós estamos falando de uma medicina ultra avançada. Muito bem, e eu faço uma pergunta para a senhora. A ECMO pode ser usada em qualquer pessoa? Não, infelizmente não. A gente tem que ter muito cuidado quando utiliza uma estratégia de alta tecnologia, para que isso não seja usado como futilidade. A gente não pode utilizar para qualquer coisa. A gente tem que utilizar com objetivos em pacientes que eles têm-se uma expectativa Sim. ou de resolução parcial ou de resolução total do seu problema. Então, nós temos critérios muito rígidos de indicação, de contraindicação para a utilização dessa estratégia. Até porque é uma estratégia que não é barata. É uma estratégia que, para ser utilizada, a gente precisa de um time. A gente não faz ECMO sozinho. Então tem que ter expertise, tem que ter... a indústria, felizmente, hoje em dia, já tem colocado no mercado circuitos que são muito tranquilos de ser utilizados, muito fáceis de ser manejados. Professora, quais os benefícios da utilização da ECMO na pandemia de Covid-19? A professora Filomena vai responder essa pergunta no segundo bloco do programa. Não saia daí, é um minutinho. Olá, você que está chegando agora, estamos entrevistando a professora Filomena Galas, que é professora associada da disciplina de Anestesiologia da USP e supervisora da UTI cirúrgica do Instituto do Coração e chefe da UTI cirúrgica do Hospital Sírio-Libanês. Ela está conversando conosco sobre assistência circulatória. Estamos falando especificamente
da ECMO. Então vamos lá, professora, vamos responder aquela pergunta do final do primeiro bloco. Quais os benefícios da utilização da ECMO na pandemia do Covid-19? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque no início da pandemia, eu acho que nós, nem o mundo, acreditávamos que aquele caso que começou lá em Wuhan, na China, fosse virar o que virou essa pandemia avassaladora, com casos de insuficiência respiratória muito grave. É tanto que no início da pandemia, a ECMO ela foi vista não foi vista com bons olhos. Com a evolução e com a progressão da doença, o que a gente viu no mundo e no Brasil em especial, porque não foi só em São Paulo, um grande número de pacientes com insuficiência respiratória aguda, pacientes que mesmo com as estratégias na tentativa de resgate dessa queda de saturação, a gente via pacientes jovens que acabavam falecendo por hipoxemia grave. E aí teve assim uma grande... o meu telefone, por exemplo, não parava de tocar com pessoas querendo ECMO, com pessoas perguntando se eu tinha membrana em casa, como que era isso que funcionava. Aí a gente começou, nos nossos grupos, nos nossos times, a ficar mais preocupada ainda, mas nós começamos a entender que a gente precisava dar uma resposta para a população, a gente precisava se organizar melhor para falar do assunto. A gente começou a falar do assunto ECMO em vários fóruns e a gente começou, até foi publicado pela ELSO, que é essa entidade que faz um trabalho fantástico ao longo do mundo, não só na educação continuada da ECMO, mas na criação, elaboração de guidelines. Saíram alguns guidelines das indicações da ECMO para pacientes com hipoxemia grave, refratária, causados pelo Covid-19. E aí sim, nós começamos a utilizar a ECMO em algum desses pacientes, respeitando os critérios de inclusão, que nem a gente sabia muito, porque era uma coisa muito nova. Muito nova, né, professor? Passado essa fase inicial, nós começamos a ter uma expertise maior quais os doentes que se beneficiaram. A partir daí, eu não tenho dúvida de que a ECMO foi um divisor de água. Se eu contar para os senhores da minha experiência pessoal, de quantos pacientes, de quantas pessoas a gente devolveu para as famílias, muitos médicos, e o mais triste, que pegaram o Covid trabalhando com pacientes com Covid. Olha isso. Então eu tive pacientes bucomaxilo, cirurgião bucomaxilo, que pegou, que esses pacientes faziam muitas lesões de boca, de mucosa, tratando desses doentes. Peguei um médico maravilhoso que foi contaminado porque trabalhava na UPA e entubou vários pacientes com Covid-19. Peguei médicos neurologistas maratonistas que também pegaram no seu exercício Covid e que colocamos em ECMO. Então, e assim foi no Brasil inteiro. Eu fui nesse Brasil inteiro com o meu time, pacientes graves, que eu ficava com vontade de ficar ali para cuidar dos outros doentes. Então, eu peguei jovem Imperatriz no Maranhão, peguei jovem no Marabá, fui para o Sul, fui para Maringá várias vezes, fui em Manaus. Então, a gente foi nesse Brasil inteiro, os hospitais chamavam a gente ia, colocava o doente em ECMO, colocava num avião aeromédico e trazia para os centros aqui de São Paulo. Com isso, a gente conseguiu devolver 50% desses pacientes sobreviveram. Para nós, uma vitória muito grande. Para as famílias, uma esperança. A gente chegava em alguns locais, as famílias estavam ajoelhadas, rezando, me deram santos, água benta, eu sou muito crente. Então isso dava uma força maior, eu tenho muito medo de voar. Nessa hora eu esqueci o medo, eu entrava naquele jatinho, trazia os doentes, tinha que cuidar do doente, da ECMO, da turbulência, mas a gente vinha e a gente trouxe e a gente aprendeu que nós temos que oferecer a melhor estratégia e a ECMO é uma estratégia de suporte muito importante para a insuficiência respiratória grave e não pode ser esquecida. Nas epidemias, nas pandemias, usar de forma responsável, com conhecimento e usar, a gente não faz sozinho. É um time que está ao lado da gente para fazer isso.
E eu posso dizer, porque eu fiz o curso com a professora Filomena, realmente um time muito bem treinado, é um procedimento de altíssima responsabilidade e que tem que estar atento a mínimos detalhes para que não ocorra embolia, para que não ocorra coagulação do circuito, enfim. Na verdade, é um time de especialistas muito bem treinados. E só para a gente reforçar, professor, a ECMO substitui o pulmão ou o coração ou ambos? Vamos lá. Então, eu sei que a senhora já falou, mas vamos reforçar isso para o nosso telespectador. Então, a gente tem a ECMO, que pode ser a ECMO chamada de veno-venosa, da veia para veia, que a ECMO deve ser utilizada quando a pessoa tem um problema respiratório grave. O coração é bom, a função do coração é boa e o principal problema são os pulmões. Então, essa ECMO é chamada de veno-venosa, porque tira da veia, passa na bomba, passa nessa membrana, oxigena, remove o CO2 e volta para o coração, volta para o corpo. E a ECMO que a gente vai utilizar quando o problema está quando a pessoa ou o paciente está com um problema grave no coração, uma insuficiência cardíaca refratária, o famoso choque cardiogênico refratário, aí eu vou utilizar uma ECMO, que é uma ECMO chamada veno-arterial, que é da veia para a artéria. Por que é da veia para a artéria? Porque eu vou substituir temporariamente o coração. Então, essa ECMO é chamada veno-arterial. Muito bem esclarecido, professora. E eu pergunto, a senhora já deu uma pincelada nisso, existem centros específicos de ECMO ou qualquer hospital no Brasil tem condição de ter uma ECMO disponível? Então, esse é um assunto muito interessante. Eu acho que eu já sonhei muito em ter ECMO no Brasil inteiro, em vários locais. Andando por esse Brasil afora durante a pandemia, eu tive a certeza de que ECMO não pode ser feita em qualquer local. Mas eu vi também que muitos locais aí nesse Brasil, muitos serviços, são de excelência e eles podem ter o seu centro de ECMO. Eu acho que o mais importante é que o local que se propuser para fazer ECMO, tem que saber a primeira coisa, não se faz ECMO sozinho. Segundo, a direção do hospital tem que estar comprometida com o time de ECMO. Não dá para fazer, ECMO custa, a gente precisa de recurso, desde uma tomada 220 hábil para que a extensão do nosso console Connect, para que a gente não tenha que ficar atrás de uma tomada que é 220, que é 110, até um no-break, muitas vezes a gente vai precisar de no-break, eu já precisei por aí e tinha local que não tinha, eu tive que tirar da informática e dizer, é esse mesmo, tem que ter. Então, a pessoa da manutenção, a engenharia, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o nutricionista, o médico, e ali cada um assume um papel importante para manejar esse paciente. Então, eu acho que o Brasil é muito grande, eu acho que a gente tem que ter centros. No Nordeste tem que ter 2 ou 3 centros. No Norte, a gente está lutando para colocar um centro em Manaus e um centro em Belém, que agora está se formando. Sim. No Sul, já temos alguns centros. Então, o importante, eu acho, é que tem que ter, não em todo local, em locais-chave, mas que possa ter essa mobilidade. É muito importante isso, porque como é uma terapia nova, né, professor, eu acho que é importante até para deixar todos os guidelines, todo mundo falar a mesma língua, avaliar em que casos funciona, em que casos não funciona. Eu acho que tudo isso é extremamente importante. Eu quero agradecer muito à professora Filomena pela entrevista, pelo carinho de ter vindo dar essa entrevista para nós, professora. Em nome do Med Saúde, eu lhe agradeço imensamente a sua vinda e ter esclarecido o nosso público sobre a ECMO. Muito obrigado. Agradeço o convite, falar com o seu público, poder ter contribuído. Qualquer coisa, você tem o meu contato. A gente está sempre aqui à disposição para esclarecer, especialmente a população. A população tem que ser esclarecida, porque ela, inclusive, tem que, muitas vezes, lutar nos locais onde seus parentes estejam,
para que, se indicado, para que essa estratégia seja pelo menos discutida. A ECMO, ela salva vidas, mas a ECMO, ela é um suporte e ela deve ser utilizada com a indicação precisa. Não podemos utilizar como futilidade. Muito obrigada. É isso aí. Programa Med Saúde, seu encontro semanal com a saúde.